reforma trabalhista, renegociação de dívidas e o debate sobre a recuperação da economia foram temas de destaque na Comissão de Assuntos Econômicos neste semestre. E sobre isso eu converso com o presidente da comissão, senador Tasso Gereissati. Senador, muito obrigada pela entrevista. A reforma trabalhista foi o tema de mais polêmica na comissão e a negociação em torno da reforma aqui no Senado saiu na Comissão de Assuntos Econômicos? Sem dúvida. Na verdade, eu diria que foi a mais polêmica e a mais difícil. Tivemos, no entanto, debates riquíssimos, fizemos várias audiências públicas, audiências algumas que duraram 8 horas, 7 horas, foi bastante exaustivo. Acredito que já na CAI nós conseguimos aprofundar o tema no limite. Ouvimos posições absolutamente radicais de um lado e de outro. Ouvimos pessoas interessadas diretamente, sindicatos, trabalhadores, empresários, juízes do trabalho, procuradores do trabalho, e conseguimos, apesar de haver em determinado momento radicalismos enormes dentro da própria comissão, votar e formar uma opinião do Senado que foi formatada lá na CAI. Então, isso foi realmente uma vitória importante, um passo importante dado pela CAI. Foi na CAI também que saiu a proposta de veto a alguns pontos na negociação com o Palácio do Planalto. A comissão participou dessa negociação? Foi uma negociação direta do relator, senador Ricardo Ferraz? Foi uma negociação direta com o relator, ouvindo todas as pessoas, ou maior parte das pessoas que participaram dos nossos debates, das nossas audiências públicas, junto com o governo e, às vezes, a opinião formada por ele mesmo, junto a outros integrantes da CAI, que fizeram as modificações necessárias e que fizeram um acordo para que o presidente da República viesse, através de medida provisória, fazer as modificações que a CAI e, posteriormente, as outras comissões fizeram. Como é que o senhor vê esse texto que sai do Senado? Muito melhorado. Acho que é um texto bom, moderno. Ele não tira direito dos trabalhadores, o que é muito importante, e flexibiliza a oportunidade de emprego. Ele dá uma série de empregos que hoje são dificultados, ou não são gerados em função da rigidez das leis trabalhistas, poderão ser gerados e facilitar enormemente para uma economia que cresce a geração de empregos. É preciso lembrar que essa legislação foi feita ainda nos anos 30 e as regras de trabalho, só para você ter ideia, nos anos 30 o trabalho de uma indústria era completamente diferente hoje. Não existia nem televisão, imagina internet, cabo, essas comunicações facílimas que nós temos hoje, trabalho em casa, trabalho por tempo indeterminado, através de objetivos e não de horas trabalhadas. Então, a relação que hoje existe é de outro mundo se comparado àquela época e que tem de ser mais diferente ainda nos próximos anos. Então, ela institui uma regra e um relacionamento de trabalho não só para as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, mas aquelas que nós queremos que entrem no mercado de trabalho. Lembrar que 40% das pessoas em idade laboral hoje no Brasil não têm carteira de trabalho assinado e, portanto, não estão dentro dessas regras atuais. Passou pela comissão também a renegociação de dívidas dos estados, uma demanda dos estados que estão com a economia em dificuldades. Agora, essa é uma solução paliativa, senador? Dá para adotar uma outra solução, uma solução mais definitiva para a situação econômica desses estados? Eu diria que nós estamos tomando algumas medidas novas que são mais definitivas. Por exemplo, hoje nós trabalhamos diretamente com o IFE, o Instituto Fiscal Independente do Senado, que é um instituto novo, que é dirigido por um grande economista, Felipe Salto, e que faz um levantamento para cá e dá os números necessários do endividamento dos estados, dos municípios
e da própria União. Então, esse mecanismo que nós vamos dispor agora, e esse trabalho em conjunto com o IFE, dá aos senadores uma oportunidade de, ao discutir qualquer questão relativa ao endividamento de estados ou municípios, ter informações precisas sobre a situação de cada município e de cada estado brasileiro. A comissão também debateu a recuperação da economia. A economia deu sinais de recuperação, mas com a crise política ainda está em dificuldade. Como é que o senhor vê esse processo? A economia vai se recuperar no semestre que vem? Eu considero muito importante, antes de discutir especificamente a questão da recuperação da economia, a criação de 2 grupos de trabalhos que vão dar muitos frutos a partir do segundo semestre. O primeiro é o grupo de trabalho sobre a simplificação tributária e diagnóstico do sistema fiscal e tributário brasileiro. Esse grupo, que é coordenado pelo senador Ricardo Ferraz, já promoveu na CAI diversas audiências públicas e provavelmente já no início do segundo semestre nós vamos ter um diagnóstico preciso sobre a situação e a efetividade e a eficácia, eficiência do sistema tributário nacional, não só da União, mas relativo a estados e municípios, e com certeza com o diagnóstico suficiente para oferecer propostas. Isso talvez seja uma das iniciativas mais importantes que nós estamos fazendo na CAI. O outro grupo de trabalho, que é coordenado pelo senador Armando Monteiro, está fazendo um levantamento daquilo que nós chamamos de reformas microeconômicas. Em outras palavras, são todas aquelas questões que envolvem a perda de produtividade da economia brasileira. A economia brasileira tem perdido em produtividade comparada ao resto do mundo. E você só recupera, só tem condições realmente de ter um crescimento sustentável e sustentado, aumentando a produtividade. Então, esses 2 grupos vão ser a base para uma discussão sobre a recuperação da economia brasileira. Nós estamos discutindo em profundidade, quer dizer, as bases, as causas básicas dessa falta de dinamismo da economia brasileira nos 2 últimos anos e preparando propostas para o futuro. Dá para sair uma proposta de reforma tributária desses estudos? Eu acho que dá para sair uma proposta, se eu não digo de reforma tributária, de simplificação tributária, com certeza. E essa proposta deve ser, naturalmente, uma proposta para ser efetuada ao longo do tempo. Não existe uma reforma tributária que possa ser implantada de uma vez, no ano que vem ou nos próximos 2 anos. São coisas que têm que ser consideradas como um processo de transformação ao longo dos anos para dar essa competitividade e essa produtividade ao sistema tributário nacional. Para o próximo semestre, a comissão deve votar a reforma da Previdência que vem da Câmara. Será que essa reforma vem? O senhor acredita que será debatida na comissão? Essa é uma boa pergunta. Infelizmente, eu não tenho a resposta, acho que ninguém tem. Porque no Brasil de hoje acontecem tantas coisas que já prever a semana que vem está complicado, né? Então, eu acho muito difícil que venha uma reforma da Previdência que seja votada na Câmara e já chegue aqui no Senado no ano que vem. Espero que aconteça. É muito importante para o país, mas é difícil prever isso. Possivelmente ficaria para o próximo governo. Eu acho que, de qualquer maneira, qualquer governo, seja de esquerda, de direita, de centro, progressista, conservador, vai ter que fazer uma reforma da Previdência, de qualquer maneira, porque a reforma da Previdência, da maneira que ela já está, não resolve definitivamente a questão do déficit público brasileiro. Esse déficit público está ficando numa situação dramática
acho que ainda não caiu a ficha da dramaticidade desse déficit e uma reforma da Previdência vai ser necessariamente tema do próximo presidente da República. A comissão também está estudando o Simples Nacional, mas o Senado já votou mudanças no Simples. Ainda tem aperfeiçoamentos a serem feitos nessa legislação? Sempre tem. Eu acho que com o tempo os problemas vão acontecendo e acho que o Simples tem muitos problemas, sim, que a gente precisa estudar melhor e aprofundar as consequências do Simples para o futuro. Que problemas, por exemplo, senador? Por exemplo, de uma maneira não propositada, nós estamos fazendo o contrário do que as economias desenvolvidas fazem, ou seja, incentivando para que a pessoa não cresça. Porque você vê as pessoas com medo de passar daquele limite para cair no cipoal tributário brasileiro. Quanto mais o simples significar a simplicidade do sistema tributário em todos os níveis, mais a gente está estimulando para aquele que começou, que seja pequeno, que seja micro, realmente tenha toda a motivação para crescer. Senador, eu agradeço pela entrevista. E durante o mês de julho você assiste a entrevistas com os presidentes das comissões do Senado na nossa programação e no nosso canal no YouTube.